Sejam bem-vindos, esse é o episódio número 10. Olha só, hein? 10 e aqui já quase menos 20 quilos, hein? Quem tá acompanhando aí os episódios, obrigado pelo feedback aí, quem comenta tanto do conteúdo quanto dessa transformação que eu tô passando. E hoje, Dia Internacional das Mulheres, dia 8, já fiz uma declaração, né? O amor da minha vida, né? A Juliana, que quem não assistiu, assista o episódio, porque dá pra ver que parece que eu mando, mas no final quem manda são as mulheres. E eu trouxe a Ruby aqui, a Mariano, para falar de transição de carreira. Advogada a empreendedora. Isso é um tema que eu estou buscando muito, porque eu sinto que tem muita gente aí escondida, né? Com medo, às vezes, não quer sair da caverna, né? A famosa caverna de Platão, tem medo do que tem lá fora, mas quando sai não volta mais. E a Ruby é um exemplo disso. Eu conheço muito bem a história, mas é óbvio que você que tem que contar ela. Então fala pra mim assim, direito, que é uma coisa tão ampla, tantos concursos, tantas vertentes, ou seja, é possível realmente ser bem-sucedido. Eu conheço, você conhece muita gente bem-sucedida, mas a gente sabe que algumas coisas que nos movem, às vezes não é o ser bem-sucedido ganhar dinheiro, tem outras coisas. Conta aí essa história de quanto tempo ficou como advogada e o que mais te incomodava na sua área e por que empreendedorismo, que não é nada fácil? Você vai falar aqui de alguns desafios, eu vou puxar outros, mas conta essa história aí. Conta, tenta fazer uma cronologia de quando aconteceu, por que aconteceu. Bom, Thiago, eu advoguei por 16 anos Bastante. até ser mãe, e o direito me trouxe muito prestígio, muito respeito. Eu estava ganhando dinheiro, só que a maternidade veio ali e mexeu um pouco, e trouxe uma inquietude Sim, dentro de mim que eu era bem-sucedida, mas eu não tinha o meu tempo. Eu não era dona do meu tempo. Então, eu sim, trabalhei em grandes escritórios e eu trabalhei para pessoas com culturas diferentes sim, e eu precisava me adaptar àquela cultura. Até que um dado momento, depois do nascimento do meu segundo filho, Vicente, eu escolhi começar a planejar a minha transição de carreira. sim, Eu confesso que eu tinha muito medo, eu achava que eu não fosse capaz, eu jamais imaginei que eu fosse sobreviver com 40 anos sem ter um salário fixo por mês. Então, era uma crença do tipo, não, eu jamais eu vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Tanto que eu sou filha de policial militar, concursado, e ele me ensinou a vida inteira de que eu tinha que ter a tal da estabilidade. sim, Então, eu me formei em direito para, na verdade, realizar um sonho do meu pai, que ele queria muito que eu fosse delegada. Só que eu fui me descobrindo ali no meio do meu curso e já advogando que, primeira coisa, já tirei da minha frente o concurso público e eu sabia que eu ia trabalhar em escritórios. sim, Eu fui enveredando muito para uma área de treinamentos, de liderança de pessoas, eu fui saindo da parte técnica e fui tendo muito destaque em coordenar pessoas, coordenar processos, né? Então, isso foi um facilitador enorme na minha transição de carreira. sim, Então, muito do que eu aprendi vivendo, né, essa minha habilidade, que todo mundo falava, você tem um perfil muito bom de liderança, você se dá muito bem com as pessoas. Então, eu uso muito isso hoje em sim, dia. E esse planejamento durou 2 anos, foi adiado um pouco, uns 6 meses, porque estourou a pandemia. sim, Então, eu comecei, montei meu plano de negócios e, e fui estudar sobre tudo que você possa imaginar, porque a faculdade de Direito, ela ensina você ser advogado, sim. mas ela não ensina você vender, ela não ensina você Gestão de pessoas, gestão gestão de pessoas. financeira, Não, não. Você vai por conta e você vai precisar, sim, e foi exatamente o que eu fiz, foi buscar conhecimento para que eu tivesse segurança para o momento que eu fosse de fato fazer a minha transição, eu não fosse surpreendida. Pelo menos eu tentava, assim, minimizar os problemas que eu pudesse ter nos meus primeiros anos de empreendedorismo.
Você falou um gancho, tem um gancho importante aí, né? Eu já falei e vou falar provavelmente quase todos os episódios do maior medo do ser humano é o medo da rejeição. Uhum. Fala de medo de morte, eu já falo isso, vou falar, e agora você é mãe também vai concordar. A gente pode até ter medo de morrer, mas não no momento que você tem filho, porque daí você tem medo que seu filho morra, não você. Então, inverte esse medo. Mas o medo da rejeição, ele é o maior porque a gente às vezes tem medo de ser rejeitado, principalmente por pessoas próximas, né? De quando meu filho crescer, ele vai se orgulhar de quem eu sou. Eu não vou decepcionar meu filho, meu marido, minha esposa, meu chefe. A gente vive em constante estado de medo de não quer rejeição. Sim, Então a gente às vezes, que nem você falou, se adapta a culturas e coisas que não tem nada a ver com os nossos princípios e valores e aquilo vai massacrando a gente por dentro. Inclusive, eu concluo a frase dizendo que o maior medo da rejeição, e quando a pessoa começa a fazer coisas para não ser rejeitada, ela se rejeita. com certeza. E isso é um perigo, porque você perde a autenticidade, você perde o famoso milagre de Deus, que todo mundo é individual, Uhum, inclusive eu tenho amigos, irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, inclusive gêmeos exatamente. são únicos em várias coisas, né? Não só em comportamento, mas até em algumas tendências de corpo, desenvolvimento cognitivo, são diferentes. E aí, dá para ver no meio da sua fala, dessa transição, da preparação, pandemia, adiou, você já citou o seu pai, então assim, já tá nas entrelinhas ali esse medo do fracasso, o que Sim, falariam se você fracassasse, não deu certo, mas também eu senti uma força muito grande que só mulher vai conseguir ter, que é por causa de filhos. Eu sim. vejo a Ju, ela se transformou, já era boa, ficou muito melhor. Então ela trabalha menos e muito melhor, e eu trabalho mais e ainda não chego no que ela faz em 4 horas por dia. E como que foi, assim, essa parte Você conversou com alguém, assim, eu falo aqui, eu já veio aqui coaches, psicanalistas, 2 psicanalistas veio aqui. é, teve alguém, mentor, conselheiro, algum profissional, você teve alguém para conversar sobre isso que te ajudou a lidar com o que faltava, né, para você avançar e você avançou, né? Então, ou foi você com você mesmo? Como que foi esse pedaço, esse início da história empreendedora? Eu passei por um processo de autoconhecimento Legal. é, muito grande. Então, ali eu comecei a saber, eu comecei a entender que muito da minha escolha pelo direito não era uma escolha minha. Sim, Então, tanto, Tiago, que quando eu fui contar para o meu pai que eu ia deixar a minha carreira, eu com 40 anos de idade, eu senti ainda uma sim, necessidade de dele bater nas minhas costas e dizer, vai, filha, sim, eu te faça, apoio. eu te apoio. Sim, E realmente foi isso que aconteceu, mas eu estava receosa sim, dele ou reprovar a minha decisão e tudo mais. Mas esse empoderamento que a maternidade me trouxe, sim, eu tenho certeza que as pessoas falam assim: nossa, mas com 40 anos você foi empreender agora? Não, sim, era o momento, era a sim, minha hora. Eu sim, não estava pronta com 20, com 25, com 30, com sim. 35. Eu não estava pronta. Eu precisei passar por um processo. Você nem cogitava, né? Nem existia isso na Jamais, sua cabeça. jamais. A maternidade trouxe uma inquietude de mostrar para mim, você é capaz, você pariu um filho. Sim, Começou aí, né? O Vicente veio de um parto natural, de um momento de ressignificar o meu primeiro parto. Ali nasceu uma força. Eu digo sim, que quem pariu a Ruby empreendedora foi o Vicente. sim, E veio uma força daquele parto que eu falei: não, 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 peraí. Se eu fui capaz de parir o meu filho, eu vou ser capaz de sim, planejar o meu outro filho, e foi exatamente o que eu fiz. O que eu tinha que ter um solo seguro para que eu pudesse pisar, sim, e essa segurança vem lá da minha história como filha, né? Meu pai sempre, eu trouxe nesse momento essa segurança, eu trouxe o conhecimento e os estudos e a sim. preparação com a segurança que eu precisava ter. E realmente foi exatamente isso que aconteceu. Eh, eu É claro que eu não consigo eliminar todas as falhas, os erros, Sim, mas eu consegui minimizar e, e,
e passar por obstáculos com muito mais facilidade. Sim, Muito sim, mais. Eu abri uma casa de festas no meio da pandemia. As pessoas falavam assim: você é louca. sim, O que você está fazendo na vida? Imagina, tem um monte de gente fechando as portas. Você vai abrir um espaço de fazer festas. Eu estava tão segura que eu acreditava tanto nesse sim, projeto que ali eu falei assim: meu Deus, agora é a hora. Não, eu vou. Eu ouvi piadas, eu sim, sim. ouvi. Enfim. Mas eu estava tão segura desse meu propósito, dessa minha preparação, dessa minha segurança, que eu fui e abri. E fui. E tal que tá. É, a segunda unidade, a gente vai falar disso daí Segunda já, de unidade. expansão, de desafios, de que Sim, quando tá tudo bem rodando, é. aí você vai para um novo, tem mais dificuldade, mas antes tem algo muito importante aí que você falou, eu fiz aqui o podcast com a Ju, né, com a minha esposa, e ela falou uma coisa e você só endossa o que ela tá falando. Ela falou, deixou até um conselho para as mulheres, né? E depois no final, quando encerrar, você pode deixar também. Mas ela falou bem isso, assim, ela falou, meu, tudo que a gente passa, né? Dificuldade de ter um filho, não é nem só o parir ali, né? É toda a Não, gestação, é toda a exatamente. dificuldade que por mais que tenha ali o apoio, né? Pai, mãe, marido, mas não adianta, hein? A sociedade como um todo. A mulher carrega uma cobrança, não dá nem pra falar, 10, 100 vezes Absurda. maior que o homem, mas é muito maior e aí ela fala isso, falou, meu, de tudo que a gente enfrenta e vence, empreender é o mais fácil. Então, assim, não tem porquê você ter medo, né? E você meio que endossa isso que a Ju falou, e é Exatamente. isso mesmo. Vem uma força que a gente não sabe de onde, mas ela vem. Que não é nem só a força, né? A mulher, ela tem inteligências complementares muito melhores que o homem, né? A mulher consegue ter mais empatia, ser mais sensível, mais analítica, Com mais certeza. detalhista. Ou seja, a chance do homem meter o pé pelas mãos e fazer Uhum, cagada é gigantesco, ainda mais em sim. negócios, né? Que você tem tantas pessoas, clientes, né? Parte fiscal, tributária, ou seja, é muito fácil o homem meter o pé pelas mãos. E as mulheres são muito mais difíceis. São. Só que eu sinto que tem uma barreira gigantesca aí que você superou, mas essa barreira acho que difícil dizer se é a própria mulher que impõe isso a ela, né? De como se ela não fosse capaz, eu tô minha visão de fora. Uhum, E aí a maioria das empreendedoras, para não dizer todas que eu vejo, são muito melhores do que eu, inclusive, por uhum, tudo que eu já passei. Só que eu tenho uma coragem, um ímpeto desde pequeno muito grande, então sempre fui indo, fui se virando. E eu vejo as mulheres, às vezes, com tantas. Eu falo que eu sou o guerreiro que vai pra guerra até, às vezes, sem nem munição na arma. Porque lá no meio da guerra eu pego munição de alguém que morreu. Mas a mulher não, ela tem já muita munição, né? Dela, da mulher mesmo, né? Essa força dela, essa inteligência, essa parte de multitarefas, né? De uhum. casa, marido, negócios, trabalho e bem na carreira. O homem não tem isso. Quando ele tá indo muito bem na carreira, a mulher tá falando que é um péssimo marido. Ah, então agora eu sou um bom marido. Aí não é um bom pai. Muito difícil. O homem dificilmente, assim, até uns mais conhecidos aí, famosos, eles falam, cara, muito difícil ter equilíbrio, porque se minha profissão tá me exigindo muito, me cobram em casa. Aí eu tô muito em casa, reclamam na minha profissão. E mulher não, ela consegue realmente ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima profissional. Então as vantagens, na minha visão, de vocês são infinitas, mas tem algum bloqueio, tem alguma parede invisível, e você, eu sei que você tem muitas amigas empreendedoras, né? Faz ali eventos no Borboletar disso. O que você acha assim, do tipo, falta apoio? Você acha que tem muita inveja, muita briga entre mulheres? Por que que homem acaba tendo uma tendência muito mais fácil, mesmo não vai assumir, eu assumo, porque eu já passei por essa fase de ter que assumir, ou eu nem teria mais ajuda do meu lado. Eu contei aqui também em vários episódios, em 2016, ela me cobrou de decisões erradas que eu estava tomando, Uhum, e ela falou: se você não ter mais humildade, pedir ajuda, não é a Weldit que vai falir, você vai me perder. uhum, E ali em 2016 eu falei, negócios com certeza eu vou abrir outros, mas a mulher da minha vida eu não vou achar outra. uhum, Então eu já passei por isso. Mas o homem em si, ele é mais unido, mais apoio, vamos junto. Eu percebo que assim, mesmo com menos armas, menos munição, ele vai indo, vai indo, vai indo e uns dão certo, outros quebram a cara. Mas a chance de sucesso de mulheres são maiores. Mas por que ainda você acha que tem esse bloqueio de transição, de, sabe, falta de coragem, medo de rejeição, cobrança da sociedade? Aí tem a parte de ser mãe. Também se eu fizer isso, pode me sugar e eu tenho a cobrança de ser uma ótima mãe. O que é essa parede invisível? O que mais ali trava
mulheres empreendedoras hoje de dar esse passo, né, a mais aí, de dar fazer essa transição. É, eu penso, Thiago, que muitas mulheres, a gente sabe que a gente vive uma realidade hoje no Brasil que muitas mulheres dependem de maridos Sim, que não têm como se garantir a subsistência de si própria e dos sim, filhos. Muitas, inclusive, se sujeitam a casamentos é, fracassados sim, para garantir esse mínimo razoável, né? sim, A mulher eu acredito muito nesse processo de autoconhecimento, de acreditar em si para poder transbordar para o mundo. sim, E a mulher que não tem essa segurança com si própria, que vive à sombra de alguém, a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem dar passos é, por traumas na infância, sim, ou porque teve um pai é, é, muito muito rígido, ou um casamento. Eu acho que as mulheres, as que se destacam, na sim, minha opinião, elas têm consigo mesma essa segurança, essa, esse conhecimento de saber que é capaz para sim, poder transbordar. Então, aquelas que não conseguem, eu, por exemplo, já tive alunas que não conseguiam. Que elas falam assim para mim, como é que você consegue? Não é eu que consigo, você também consegue, sim, sim, basta fazer alguns ajustes sim, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. sim, Eu vejo muito esse esse paradoxo entre aspas, da mulher ser do sexo frágil sim, como sociedade, e isso só acaba com a autoestima, sim, acaba com o empoderamento da mulher, sabe? Eu acho que começa de dentro, Thiago. sim, Buscar esse autoconhecimento, conhecer onde você tem as suas fraquezas, ajustar onde que sim, você vê as suas fraquezas. Tem muita mulher que empreende que é muito insegura. sim, Muito insegura. Então, qualquer desafio que enfrenta aí no cotidiano, né, da empresa, você já viu falar aquela pessoa, aquele dono de empresa que sempre cede quando um cliente vai, às sim, vezes ele sim, nem tem razão, sim, mas ela tá tão insegura, principalmente, né, as mulheres, ela tá tão insegura que ela cede, mas ela não cede porque sim, ela está errada, porque ela não tem segurança. sim, 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 Então, para você não dá para você olhar para frente e seguir se você não tá bem consigo sim, mesma e, e ter ali a questão dessa segurança como um todo, entendeu? sim, sim. E tem uma coisa importante aí, umas reflexões que eu sempre fiz, né, eu querendo ou não, meu pai pedreirão bruto, sempre trabalhando em obra, minha mãe que realmente criou os quatro filhos e Uhum, tinha minha avó ali, e aí a Ju é totalmente importante, né, nessa mudança de vida, quem eu me tornei. Então sempre mulheres envolvidas ali, eu tenho muito do meu pai, mas 80% são mulheres. Então eu acabo tendo uma visão um pouco diferente, muito menos machista, ou tento aham, anular qualquer coisa machista. Aí você falou do sexo frágil, tipo, isso é muito engraçado, porque, tipo assim, é, meu pai é pedreiro, então não tem nem que minha mãe, nem que minha mãe quisesse, ela nunca vai ter a força dele. E eu acho que é aí que tem a confusão. A mulher é, sempre será o sexo frágil na questão física. É muito difícil, é impossível, na verdade. Tanto que a mulher que você vê que às vezes tem um corpo muito forte, ela toma hormônio masculino, uhum, ela toma testosterona. Então, o homem ele tem uma vantagem que na média, né, eu sei porque eu vejo os exames da Ju, ela vê os meus, eu tenho 10, 12 vezes mais testosterona que ela. Então, a explosão, a força física dela não tem como superar a minha, mas aí tem um outro lado. O sexo frágil na questão física, e é isso mesmo, a não ser que seja um homem muito geleia, muito banana, aí tem o outro lado. A parte frágil, emocionalmente falando, é o homem. E aí tem vários estudos mostrando a sim, maior taxa de suicídio é homem, vício, drogas, bebidas. E a mulher, ela tem uma maior fortaleza emocional. Ela sim, supera, sofre mais, suporta mais dor, suporta mais humilhações. resiliência, É, a mulher, ou seja, o sexo frágil, e eu vejo que pouca gente debate isso, porque os dois são sexos frágeis. A questão é, o homem é no emocional e a sim, mulher no físico. sim, sim, Mas ninguém separa isso. Você vê que nem você falou, a mulher às vezes se minimiza,
em uma coisa que, tipo, sim, mas do outro lado, vocês são muito mais fodas, muito melhores do que nós. E o homem é muito mais fácil se perder em qualquer coisa, né? Até, estatisticamente, o homem tem 10 vezes mais chances de entrar em vícios, ser Sim, adicto em algo, ter toques, do que a mulher. Então, é uma vantagem competitiva quando a gente fala, você falou de pandemia, quando a gente fala de crise, quando a gente fala de altos e baixos de empreendedorismo, a mulher tem uma vantagem gigantesca, né, nisso, né? E mulheres são melhores professoras, melhores educadoras, assim, putz, dá pra ir longe o que eu já fui estudar, o que eu fui ter essa percepção do universo feminino. Mas cai no que você fala também aí de buscar autoconhecimento, de ter segurança. Você tocou em um ponto que eu falo em todo episódio, quando o primeiro episódio, que foi um menino, 21 anos, começando a empreender, e ele falou, cara, o que que você acha que leva ao sucesso? E eu falei, ó, você tem N teorias pelo mundo de pessoas realmente de sucesso, cada um fala uma coisa, mas a minha é um tripé, onde o primeiro tripé é humildade, e eu nem vou explanar de uma maneira complexa, humildade na simplicidade, não sou melhor que ninguém, e eu também hum, preciso de ajuda em alguma coisa. O segundo, o autoconhecimento, não existe se você não sabe quem é você. Imagina, a natureza é perfeita, né? Você vê que os erros, ou você vai falar alguma coisa, Deus errou alguma coisa nos humanos, mas na natureza sim. é perfeita. Então você nunca vai ver um peixe tentando correr, você nunca vai ver uma águia tentando nadar embaixo d'água. A natureza é perfeita. Você tem animais seguindo aí há milênios fazendo a mesma coisa, reproduzindo, sobrevivendo, e quando dá alguma coisa errada ainda de extinção, é o homem ali que provocou aquilo. Nós também temos tendências, aptidões, talentos, e Claro. aí você só vai ter convicção disso buscando autoconhecimento, e aí cai numa outra coisa que eu sempre falo, não é meditando, não é antes de dormir, o autoconhecimento depende de investimento, você tem que contratar profissionais, você tem que ter pessoas te auxiliando, é uma jornada, você pode demorar anos, 10 anos para ter um autoconhecimento verdadeiro e bom sobre você. E Uhum. aí, por consequência, vem nível de consciência, e nível de consciência geralmente, quem tem níveis mais altos de consciência, porque a história bolha. Ele sai do meio que ele vive, vive com outras pessoas. Falei pra esse jovem assim, eu falei, meu, não tem como você ter um nível de consciência da minha idade. Sou casado, sou pai. Sim, Você pode ter a minha idade, mas se não for casado e ser pai, você também não vai ter. muda. Porque muda a percepção do que eu olho, do que eu faço, das consequências que pode ter na Júlia agora. Então, você citou aí o autoconhecimento, e ele é total nisso. É, e eu queria deixar essa observação das mulheres, que vocês já têm tudo que precisa, né? Hoje é dia internacional, né? Tinha que vir uma mulher aqui, e ainda mais com uma história de transição de carreira, porque uma frase, né, que eu já falei pra Ju várias vezes, todas as mulheres têm que entender isso. Nunca deixem, né? Geralmente vai vir de homem, né? Mas pode vir de mulher também. Nunca deixem de dizer que você é menos, ou que você não pode, ou que você não é especial. Porque na minha análise, né, usando a minha inteligência, a minha vivência, o meu nível de consciência, é, vocês têm tudo para vencer, para ter sucesso, para ser reconhecida. Ou seja, eu falo que Deus errou no ser humano, mas errou nos homens, né? Na verdade, né? A mulher ela veio do meio, né? Da costela de Adão, ela veio equilibrada, né? Você vê que ela tem as equações ali de comportamento, né? De dedicação, Sim. meu, eu lembro as melhores alunas da escola, sempre meninas. Eu tinha um professor homem que era o que eu discutia, não batia as ideias. E as professoras mulheres, as melhores, diretora de escola, muito difícil ver um diretor. Você vê aí as advogadas melhores, aí as médicas. Então, assim, o mundo já é da mulher em si, né? Sim, É uma parede invisível. basta aproveitar. Tem que Tem ter que essa aproveitar. coragem que você teve aí, que eu sei que inspira vários empreendedores, tem que inspirar mais ainda, né? Você falou que às vezes não gosto de ficar muito frente às câmeras, mas assim, é uma coisa que inspira, né? É uma coisa que ajuda as pessoas a terem mais força de vontade mesmo, né? De sair da onde tá, de sair da zona de conforto. E aí, ok, você iniciou um negócio, pandemia, e eu sei porque você iniciou no mesmo mês que é o Steinburger, né? Em junho de É, 2021. Ok, aí começou o negócio. Você começou. se planejou, você estudou, buscou ajuda, mas não preciso nem perguntar porque eu sei que nem tudo sai como planejado. Não. Fala pra mim assim, os 6 primeiros meses, assim, o que que mais te surpreendeu, mais assustou, o que que você não imaginava que era assim, o que que dessa transição de carreira a Rúbia falou, meu, ok, né, vou enfrentar, vou passar por isso, mas
engoliu seco, assim? Fala pra mim desses 6 primeiros meses, o que, sei lá, te tirou o sono, o que você não imaginava que seria assim. Fala desses. Porque, como pode falar de empreendedor, o slogan é aqui o papo é reto. E Tá. a ideia é não florear nada, nunca perfumar nada, nunca. É mostrar que a jornada empreendedora ela é difícil como tantas outras, mas que vale a pena. Então, eu gosto de trazer também o que não deu certo, os fracassos, os aprendizados. Fala esses 6 meses do Borboletar lá em 2021, que ainda era pandemia, que É. boa parte nem tinha sido vacinado. Como que foi esse desafio? Os primeiros 6 meses, Thiago, a gente estava ainda na iminência, né, da pandemia, as festas ainda aconteciam com a máscara. Sim, Eh, mas como eu acreditava tanto nesse negócio que era uma festa ao ar livre, sim, eu consegui fazer com que as pessoas, elas tinham uma dor, né? Elas estavam trancadas há 1 ano e meio em casa. sim, Então elas aceitavam arriscar para poder sair, para ter a sanidade mental delas, sim, ir para um espaço, ainda que comemorar ali com 15, 20 pessoas, mas elas iam, elas sim, acreditam. Eu peguei um momento assim que as pessoas estavam desesperadas para sim, sair de sim, sim. casa. Queria fazer algo. Queria fazer algo, queria Sim, ver. Eu vi encontros emocionantes sim, nesse primeiros 6 meses, de pessoas olhar a 1 metro de distância e começar a chorar, porque não podia abraçar, não podia ter o contato físico, enfim. Eu acreditava tanto no borboletar que a essência do meu CPF, da Rúbia, ia transbordar naquela empresa. sim, Então, quando você fala que a mulher, ela tem ela consegue, ela é multitarefa, eu fui muito surpreendida da minha história conectar com meus clientes. sim, legal. Então, o meu CNPJ hoje é muito CNPJ, mas o meu CPF está ali. Sim, A Rúbia lá, a pessoa física está muito presente nesse sim, CNPJ, né? Eh, então isso fez com que as pessoas primeiro acreditassem no meu negócio. "Não, eu confio em você, eu vou fechar uma festa com você, sim, mas eu vou exigir as máscaras e eu vou comprar o seu produto, porque eu tenho certeza que, além de eu precisar dele, eu sei que você fez com o maior amor do mundo", enfim. sim. Eh, eu estou tentando resgatar a minha maior dificuldade nesses 6 primeiros meses, Bom, e eu vou ser comercialmente. bem sincera Mas com aí eu te você. ajudo. Comercialmente você falou que não teve. Vamos lá. Eu tive que crescer rápido. Porque eu tive que aumentar a minha equipe muito Isso, vamos rapidamente. falar, gestão de pessoas, qualquer coisa. Isso. Entrega ali da festa, às vezes a equipe não estava alinhada, ou seja, alguma coisa Eu que. precisei agir com muito mais, Porque você muito iniciou mais com quantos? Quantas pessoas na equipe? uma. Eu e mais uma. O resto era freelancer, E né? aí? Tanto que eu ia dividir essa uma com outro negócio que tem no Borboletar, né? Sim, Que eu tenho salas sublocadas no espaço. E eu achava que, por mais que eu acreditasse, eu tinha uma ideia de que o meu faturamento não ia começar a girar tão rápido por conta da pandemia, sim, mas eu tinha que abrir a porta. Eu tinha que ir para o sim, campo de batalha, né? Eu só ia saber se ia dar certo se eu sim, sim. começasse. E talvez o meu maior desafio foi formar essas pessoas muito rapidamente com a essência que eu tinha que Sim, imprimir naquela empresa. A cultura organizacional do Borboletar tinha que ser rapidamente implementada nesse grupo de pessoas que começaram a me cercar. Eu fui tão abençoada que chegaram pessoas assim, mas assim, chegando, sabe, Thiago? Foram sim, chegando pessoas incríveis na minha vida. Parece que, sabe, energeticamente sim, falando, elas foram chegando e elas foram se apropriando daquele negócio como sim, se fossem delas. Dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu... E aí, rapidamente, eu tive que ir lapidando, eu tive que ir formando com o avião lá em cima. sim, Então, eu não tive esse tempo que as pessoas, não, agora eu vou recrutar, eu vou fazer um processo sim. seletivo, eu vou treinar, daqui 1 mês você coloca. Não, eu tive que ser muito rápida e muito Mas você estratégica. já tinha bagagem para isso. Isso Já, aí tem a ver com tem, tudo que você tem a fez. ver, tem a ver. Eu tinha uma bagagem que eu trouxe, né, que nem eu expliquei para você no Sim, início, e
E já no terceiro mês de borboletar rodando, eu já comecei a ter 2, 3 festas por final de semana. Sim, Então, eu já tinha que ter troca de equipe por conta de. Quem trabalha com evento sabe, é muito sim. cansativo, não são só as 4 horas que você tá lá, né? Um evento começa muito antes dele. Ah, sim. Então, ele é cansativo, começa antes, tem o durante e tem o pós. Então, tudo isso aconteceu nos 3 primeiros meses. Acho que no quarto mês a gente já tinha todos os finais de semana completos de festas. Na minha opinião, foi meu maior desafio, que foi implementar essa cultura aí muito rápido Sim. dentro desse time que eu fui naturalmente ali conquistando e que as pessoas foram chegando em mim. Pra você surpreendeu isso. Você acha que por tudo que você planejou, ou a expectativa que você tinha, foi pelo menos 2, 3, 4 vezes mais rápido. Foi, O que você achava em 2 anos que poderia acontecer, aconteceu em 6 meses. foi. E isso te gerou uma dor, entre aspas, porque você já tinha bagagem de É, gestão, se eu não tivesse, eu teria que é sofrido. algo que é algo que no podcast com o Augusto de intraempreendedorismo a gente falou disso, né? De um tripé de habilidades, de hard skills e soft skills. E dessas pernas aí do tripé é a parte de gestão de pessoas, que é o que impede, às vezes, ou um empreendedor ou uma carreira dentro de uma corporação, você seguir longe, porque sendo né, sendo os únicos, nós temos um limite, não tem como, de espaço, de Não, tempo. Então, a habilidade mais valorizada, sem nem estar tão divulgada por aí, porque cobram outras coisas da gente, mas gestão, isso é mérito da Ju, né? Ela é a gestora dos negócios, né? Ela tem essa habilidade, é o que realmente me dá tranquilidade, sendo comercial, de é, sempre vender e buscar vender mais, porque ela vai cuidar da gestão, tanto de pessoas quanto de processos, e isso faz o negócio crescer. O que eu percebo, assim, você teve uma parte comercial que deu muito certo, até pela sua história, e essa história de mãe, transição de sim, carreira, empreendedora, mas eu vejo muita gente, assim, da região, muito até gente conhecidas, pessoas conhecidas nossas, o quão elas focam em marketing, né? E é legal essa história, porque tira um gancho muito forte aí, aonde a transição, o storytelling, tudo, mas eu já começo a enxergar, porque vender é uma coisa, né? Entregar, o pepino tá no entregar, né? sim, E a gente, querendo ou não, eu posso falar como cliente, porque a festa da Júlia de 3 anos foi lá, então a gente sabe da entrega. E eu vejo uma busca, até pelos os amigos, amigas empreendedoras aqui de Campinas, uma busca desenfreada por marketing, gatilho, vender mais, não sei o quê. Mas aí eu vejo algumas pessoas, que eu sei que você conhece também, ela fala, mas não sabe nada de processo, não sabe nada de gestão de pessoas, vocês estão buscando vender mais? Tá, mas e depois? Porque a longevidade de qualquer negócio, ela tá entre esses pilares de vender e de entregar com qualidade. E fazer o cliente ter uma experiência que ele não esqueça e indique, né? E você tem, eu sei que você tem muita indicação, muitas sim. pessoas novas chegam a todo momento por quem já teve ali o evento. E então, eu acho legal isso que você está falando, de mostrando que você não imaginava, mas quando precisou, a sua bagagem estava ali. Tá. Pelo meio que você vive, assim, de todo mundo que você conhece, por que você acha que você tem meio que certo perfil já que de liderança, de gestão? Mas por que você acha que tem um bloqueio assim? Você acha mais bonito gostar de marketing, de vender mais? É mais bonito dizer números? Eu vejo até alguns eventos locais, né, de empreendedoras, de não sei quem, dobrou de vendas, vendeu 1 milhão a mais. Só que ninguém fala do que você está falando, No né? turnover. Então, mas o meu trabalho aqui é extrair a realidade. E eu vejo que ninguém fala, assim, ninguém fala. Por isso que eu sabia que sua história ia ter uma parte legal. Por que você acha que assim, não tem ninguém assim? Vamos pegar só Campinas, eu nem vou falar a nível nacional porque também é difícil. Mas tem, eu conheço alguns. Mas Campinas, por que você acha que não tem ninguém levantando essa bandeira de gestão de pessoas, gestão de processo, qualidade? Por que você acha que os eventos aqui na cidade, de network, de negócios, são focados vendas e marketing? É o que tem, é o que o povo paga para ir, é o povo paga mentoria. Da onde você acha É, que tem esse bloqueio assim de gestão assim? Porque a gente abriu uma hamburgueria porque eu enxergo até hoje, tem gaps gigantescos por falta de gestão, de qualidade, de equipe,
que eu e a Ju conseguiu suprir, e hoje Tem Burger se tornou um fenômeno em Campinas e vai se tornar a nível nacional. Mas, quando eu vejo um concorrente, ele tá lá focado ainda no marketing, no comercial. Por exemplo, a gente fez tráfego pago 3 meses apenas e nunca mais fez. E eu vejo apitando lá as propagandas dos concorrentes, aí eu falo, mas olha o seu iFood, tanto de reclamação, de qualidade, de péssimo atendimento e o tráfego pago rodando, Sim, querendo vender mais. Na sua visão, que você já tem isso, né, e é parecido com a Ju, você acha que é dificuldade? Ou as pessoas não entenderam que esse elo da corrente de um business, essa parte de gestão que você executou com maestria, e tanto no direito quanto no borboletar, e na verdade qualquer coisa que você empreender, você vai conseguir executar muito bem isso. De onde você acha que você sai esse bloqueio essa aversão à gestão dos empreendedores e empreendedoras assim da nossa região? o empreendedor foge dos problemas, né, Tiago? Ele tem muito problema dentro da empresa. Você sabe onde, você sabe que acontece os problemas da empresa no cafezinho. Sim, E ele não quer enxergar. Ele não quer, ele prefere passar para o mercado, ele prefere mostrar no Instagram que a empresa dele é perfeita, quando na sim, verdade não é. sim, Ele vai buscar mais clientes, ele estende tapete vermelho para o cliente, quando sim, na verdade a postura que ele tem dentro como líder sim, é grosseira. Então, e eu já penso diferente. Eu acho que a gente, quando a gente vai lá para aquele início de autoconhecer, primeiro de dentro para fora. Eu sim. acredito muito nesse dentro para fora. Tá redondo dentro, você transborda. Ah, sim, isso é Não fato. tem como. Sim, Não adianta você vender, vender, vender se você não sustenta. sim, Se você tem você tem um turnover altíssimo, você sim, não tem uma sequência de processos dentro de uma sim, empresa, como é que você vai crescer se você não estabeleceu nem processos dentro da sua empresa, contratação, processos como um todo? sim, Como é que você consegue crescer? Como é que você consegue vender mais se dentro do seu negócio as coisas não andam bem? Então, eu acredito muito nisso. E quando as pessoas falam, por que que deu certo? Porque é isso. São elas. Toda vez que eu tenho oportunidade de valorizar essas pessoas, sim. coincidentemente, hoje eu acordei com uma mensagem do manobrista do Borboletácio oferecendo ajuda para a primeira festa que vai acontecer em Sorocaba. Sim, É um manobrista. sim, Ele se sente valorizado. sim, Ele ofereceu ajuda, não precisei. Ô, Paulo, será que você pode? sim, Não, ele partiu dele. Por quê? Porque existe uma valorização, existe um respeito mútuo. Então, eu falo sempre para as meninas: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. sim, Vocês estão ao meu lado. sim, E não tem como. E aí é natural que esses clientes vão chegar, esses clientes vão perceber, e esses clientes vão comprar. E sim, mais, sim, são eles que vão vender. Eu não preciso investir em tráfego pago. São os meus sim, clientes que vão naturalmente vender o meu produto, porque existe um contexto geral, sim, né? Um serviço que é bem prestado, uma equipe que é atenciosa, uma comida que é boa, um respeito, isso vem da nossa cultura, e isso transborda. sim, sim, a gente como cliente lá, não só da festa, mas de frequentando lá, tomar um café, a Júlia brincando, isso é fato, não dá nem É. pra, não dá nem pra eu tentar colocar um ponto, uma observação, porque isso é fato. Já ouviu falar do círculo do sucesso da Disney? Não, não necessariamente né, com essas Porque palavras. você quase que definiu o círculo da Disney. A Disney, Aham, ela tem uma cultura dela interna onde ela tem que focar e tratar melhor e valorizar o colaborador. Quem cuida do visitante do sim, sim, parque é o colaborador. Aí o visitante cuida dos acionistas que geram dinheiro, que geram lucro. é isso. Então, e é óbvio, né? O Alex está aqui, participou disso. Até postei ontem isso, né? A gente ganhou em nono lugar, na categoria pequenas empresas, que é até 30 funcionários. Em 2019, a gente ganhou em nono lugar como a nona melhor empresa para se trabalhar do Brasil inteiro. E, inclusive, a gente saiu numa matéria da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu lembro que até o repórter, ele queria falar de benefício de salário. E aí eu falava, não tem. E aí ele falava, mas como assim não tem? Eu falei, sim, porque, inclusive, vários que queriam sair, não sei aonde paga mais, e falava, pode ir, né? Até aí não vou competir, não vou cobrir salário pra você ficar. Mas a parte de reconhecimento, né, e o Alex tá aí,
no momento difícil, eu sei como eu ajudei ele, o que eu pude fazer por ele, e esse reconhecimento, né, esse, que nem você falou comigo, né, ele fica chamando eu de mestre Jedi, né, mas aí eu falo, então ele é o jovem Padawan. Mas é exatamente isso, né, o que a gente fazia internamente, faz, né, internamente em todos os negócios, e eu tô fazendo o trabalho que eu fiz com o Alex, tô fazendo com os meninos da hamburgueria, e isso realmente, para o colaborador, quando ele se sente valorizado, não adianta eu dar um bônus de R$ 500, porque ele vai usar o dinheiro e aquilo ele nem vai lembrar. Ele vai cobrar de novo aquele bônus. Agora, quando você reconhece e valoriza o colaborador, por isso que eu tô falando que a sua história tem um case muito legal, porque você veio com uma bagagem que não é o normal. Hoje o empreendedor, ele tem ali conhecimento técnico, né? Às vezes algum profissional autônomo, e ele tem alguma experiência de mercado, ele tem algum produto, algum serviço, só que ele não tem essa bagagem de gestão de pessoas, gestão de processos. E aí, por mais que ele tenha algo fenomenal, o negócio não vai, fica Não vai. derrapando. E aí, o que que ele vai buscar? Olhando a nossa região, olhando esses influenciadores digitais que vendem muito. Ele vai buscar vender mais, ele vai buscar mais marketing, ele vai buscar conhecimentos de ter mais clientes. Quando o gargalo está ali interno na equipe dele, o Exatamente. custo de manter um cliente ele é infinitamente mais barato do que adquirir novos clientes. Só que esse custo de manter tem a ver com pessoas, com a equipe. Tem. O impossível a gente se atender todo mundo e estar lá todo dia, todas as festas, não tem como. Não tem Eu como. falo assim, a gente sempre foi nota 4,9 ou 5 no iFood, mas eu nunca fiz um hambúrguer. Nenhum cliente pode dizer que eu comi o melhor hambúrguer, você gosta, sempre compra. Esse fui eu que fiz, Rúbia. Nunca, não existe. Não existe. É, Mas os meninos que estão lá, eles sabem que eles fazem parte desse todo. Então é legal essa observação que você fez e muito pertinente, porque sem nem conhecer, nem entrar fundo em vários negócios, eu sei que o maior gargalo tá ali na gestão de pessoas, e aí vem o tripé que eu falei. Se você não for humilde, se você não tiver autoconhecimento, você não tem um nível de consciência maior, automaticamente você simplesmente solta frases, tem várias, mas uma frase normal de chefes assim é, como que é? O manda, manda manda quem quem pode, pode, obedece obedece quem quem tem tem juízo. juízo. Solta uma frase dessa, não tem como você ter reconhecimento, respeito da equipe, porque, tem que obedecer. E aí a pessoa vai fazer o mínimo, aí ela vai fingir que não esqueceu de algo, que não fez algo. Então é legal você explanar essa parte, porque não é. Podem dizer, talvez vendo a história, várias coisas, como ela teve sorte, ela Ah, pegou aquele momento. Pode dizer, mas o meu trabalho aqui como host é extrair exatamente os aprendizados empreendedores. E eu vejo agora, entendendo melhor isso, de várias vezes que a gente conversou, mas você tem um ponto-chave aí, que foi a sua habilidade de gestão de liderança, que mesmo crescendo rápido, você não teve essas dores é, de reclamação, perda de qualidade, cliente reclamando, ou seja, você nem teve gestão de apagar incêndios, ou seja, não. você conseguiu crescer, inclusive foi para a segunda unidade, e é até legal você falar agora, porque a gente está nisso agora, é muito diferente a gente ter uma unidade na nossa casa, na nossa cidade, aonde você pode correr e apagar um incêndio. Tá, mas e agora? Que você tá a 1 hora e 10 de distância, como que tá sendo isso, assim? O que que você tá sentindo de desafio de gestão, de a distância? Como que vai ser a rotina numa segunda unidade? Vai ser essa mesma trajetória ou você tá mais pé no chão? Como que a Rubia tá enxergando esse que é o sonho de muitos empreendedores, ter a segunda loja, a Sim. segunda lanchonete, a segunda loja de roupa, ou seja, como que você tá enxergando? O que que você pode falar nessa. Você completa 2 anos também, né? Igual a gente agora em junho, né? Junho, Ou seja, é. então, ou seja, você já foi para a segunda unidade Uhum, com menos de 2 anos. uhum. Então, qual desafio, alguma coisa te surpreendeu? É, acabei de inaugurar, né? Sim, Sexta-feira isso. foi o lançamento mas eu acho que o pulo do gato, sabe, Thiago? A pessoa que assumir lá em Sorocaba, ela vivenciou pelo menos 5 meses de borboletar Campinas. Sim, Perrengue, eh, festa, atendimento, cansaço, sim, tudo. Então, ela vai para Sorocaba já com a vivência do que é um borboletar Campinas. sim, Eh, eu
antes de tomar a decisão, né, a iniciativa de abrir a segunda unidade, a questão oportuna, se era o momento certo ou não, Sim, além das questões financeiras, eu tinha que estar com os processos muito bem sim, estruturados sim, para replicar toda a sim, essência do borboletar sim, para qualquer lugar que a gente possa ir, né? E coincidentemente ou felizmente, a gente inaugurou sexta e domingo já vai acontecer a primeira festa. Então, o cliente já fechou ontem, a festa já vai acontecer domingo. olha. Que é o É, sonho de muito é, atrasadinho, que não, quer data, né? É legal isso, dizer. e, e é uma coisa muito interessante, porque a ação de marketing, né, entre aspas, que foi feita nesse lançamento, Eu eu mostro muito da essência do borboletar, né. Eu Sim, convidei algumas pessoas daqui, foram para lá, alguns clientes que foram para lá, e esses depoimentos apaixonados, esses depoimentos encantados, façam com que a pessoa olhe e fale assim: "Nossa, sim, mas que sim, história sim, legal". Então o borboletar por si só, ele é um espaço de festas, mas por trás desse espaço de festas tem a história da Rúbia, tem essa equipe motivada. Eu postei foto dessas borboletas, que as chamo carinhosamente de borboletas, até 11 horas da noite na obra. sim, Então, eu pedi? Não, elas fizeram genuinamente, porque elas acreditam sim, nesse, sim, nesse, nesse negócio. E eu não iria abrir a segunda unidade se eu não tivesse a segurança, primeiro, de ter pessoas capacitadas sim, que pudessem responder pelo borboletar lá em Sorocaba. Segundo, se eu não tivesse todo mapeado o meu processo de captação de cliente, sim, sim, de execução das festas e tudo mais. Eu jamais pisaria num terreno. Eu me preparei tanto para abrir a primeira e, consequentemente, para abrir a segunda, seguiu sim, sim, a mesma característica, né, do estudo, do momento certo, e o fato da Tamires, que é a borboleta que vai assumir Sorocaba, ter vivenciado, inclusive, a energia do sim, espaço. Que cultura é essa? É uma cultura de respeito ao cliente, respeito a si próprio, respeito mútuo sim, entre sim, vocês? Ela precisava saber dessa essência do borboletar para sim. poder assumir lá. Então, basicamente isso. Mas é legal isso que você está falando, porque eu vou começar a subir mais e mais conteúdo dessa minha visão. E aí, a gente tava falando antes de começar a gravar do Empresa Diamante, né? Uhum. Que é um curso que eu e a Ju gravou. E ele fala de 4Ps, né? E aí eu vou fazer análise de negócios falando dos 4Ps. E aí você vê o borboletar. Tá lá o P de produto, né? Tá lá, Sim. você vê que tá lá muito bem definido, né? Qual é o seu produto, o público-alvo. Aí os processos, né? Você fala muito do P de processos, que a gente como cliente também percebe isso. Aí você tem ali o P, né, de pessoas, né, a maneira que você Muito. valoriza, que você treina, engaja, né, até esse apelido, né, que daí é o máximo que poucas empresas conseguem, que é o senso de pertencimento, né, então quando elas se identificam com um nome que tem a ver com o negócio, você está no ápice ali do P de pessoas, que é já ter pessoas de confiança engajadas que você pode literalmente colocar como sócio. Com E o certeza. último P, que é o de propósito, que foi todo o seu storytelling, toda a sua parte de trazer de um mundo tão tecnológico, de um mundo tão conectado, que estraga as crianças, é A comprovado infância. isso. Você trouxe ali a Júlia feliz na areia, no brinquedo de madeira. Então você vê que o Borboleta já é uma empresa diamante, ele tem os 4 Ps. E aí, quando você olha pessoas buscando, de qualquer segmento, nem preciso Uhum. citar, não preciso nem citar nenhum segmento aqui, você vê que tá só no P. Então ela Sim, tem um sim. hambúrguer, ela tem a roupa, ela Um ou tem. outro. Ela tem o P. Você vê que ela tem um produto definido, ok. Um produto bom, muitas vezes. Ela focou no produto, né? Em ter algo para vender, né? E o produto entra serviço também, né? Sim, sim. No seu caso é isso, né? Um mix ali de produtos e serviços. E aí, não sabe nada de processo, não sabe nada de pessoas e propósito piorou, porque quando você não tem tudo bem definido, o propósito é engodo, é perfumaria, não serve pra nada. Porque se você demonstra esse propósito, uma péssima equipe, uma péssima equipe, não tem processo, a gente sabe, né, de eventos que você tá falando aí, e aí vai vir aqui também, né, de eventos, mas de casamento, né, final do mês,
A gente sabe o tanto de frustração que tem, você estragar um momento da pessoa É único. meu, festa de 1 ano, festa de 2 anos, casamento, debutantes. É o único, É exatamente. único. Eu lembro Você do não pode casamento, errar. eu falei pra Ju, não, faz aí o que você quer, porque não dá, depois tem dinheiro, ok, mas não dá não tem como. Esse Não. momento, É só aquele dia. se enforca agora e escolhe o vestido que você quer, faz a decoração que você quer, porque 29 de abril de 2012 é esse dia. E o de vocês, não, tudo perfeito ali, todo mundo. A Júlia tava doentinha naquele É. dia, todo mundo cuidando, perguntando e vendo se podia fazer alguma coisa. Então você vê que você já tem uma empresa diamante. E aí, quando é uma empresa diamante, se você tem esses 4 P's bem definidos, você já pulou para a segunda unidade, e aí é óbvio, o limite, ou para onde vai, ou até onde vai chegar, é você que define isso. Sim. O planejamento, né, de, não, eu quero ter 5, 10, 15 unidades, 20, eu quero ser a maior rede nesse estilo de eventos e focados em criança, em trazer ali, resgatar a infância, né, Sim. que é o que a gente viveu, né, nossa infância foi Sim. assim, e isso forja, querendo ou não, adultos muito melhores do que esse bando de desenho tosco que tem por aí, de celular, de tablet na mão de criança. Então, muito legal conseguir, bem agora, né, que março eu comecei realmente a falar mais disso e mostrar para onde eu tô indo, e o Borboletar é uma empresa diamante. É legal porque na gravação do curso não existia Hoje Tem Burger, mas a gente falava dos conceitos Sim. e você olha Hoje Tem Burger, tá lá o produto muito bem definido, tá lá o lanche, tá lá a qualidade. Ninguém pode discutir o nosso produto, ele é incrivelmente bom, mas não adiantaria se não tivesse pessoas, porque não sou eu que faço o De hambúrguer. maneira Não alguma. sou eu que respondo ali o WhatsApp, o chat, não sou eu que levo o hambúrguer. Tem os motoboys também, que é uma gestão diferente, né? Gerir motoboys e cozinha. E aí você tem as pessoas também, todas escolhidas, baseadas em valores. Óbvio que você acha uns mentirosos profissionais, mas você pegou. Naturalmente são Não, você expelidos. pegou ali e sai fora, não tem como. Ele se sente um peixe fora d'água ali no ambiente e cai fora. E o propósito, que era utilizar o hambúrguer como meio para ajudar ONGs, ajudar quem mais precisa, e isso também gera um marketing do bem gigantesco. Com Então certeza. você vê uma unidade, mas os 4 P's estão ali definidos na Hoje Burger, e aí você olha uma hamburgueria que tem várias em Campinas com lanches realmente bons, Uhum. e eu acabo testando alguns concorrentes, lanches realmente bons, mas você vê às vezes pelo iFood, pelas reclamações, que falta processo, falta gestão, você vê que as pessoas não têm o melhor time, porque isso é erro humano, isso não é erro de insumo, de ingrediente, isso é erro humano, e isso aí impacta lá na ponta, né, na percepção do marketing, do brand, né, do cliente, e não tem propósito, porque é, propósito você tem que comunicar, mas ao mesmo tempo você não tem que ficar desenhando muito. Tá ali, é uma coisa que todo mundo respira, exala, né? Sim, Eu sim. falo que. é, eu digo assim, quando eu vou falar de propósito, eu falo, eu não vou falar nada. Você entra lá no Instagram da Hoje Tem Burger, Eles vão a saber. primeira coisa que dizem, primeiro Instagram de hamburgueria que eu vejo que não tem só hambúrguer. Porque é normal, quando você tem só produto, o que seu Instagram vai ter? Só produto. O nosso tem. Tem pessoas, tem o propósito, você vê que eu não preciso ficar desenhando. Bastidores, eles Ô, tá adoram ver tudo lá, tá bastidores. tudo lá. Você vê que assim, é uma empresa diamante, é uma hamburgueria em um ramo concorrido com margem pequena, diamante. E o seu também é extremamente concorrido, né? Você tem aí, Sim, Campinas tem dezenas de buffets várias. conhecidos e famosos, e você entrou, ganhou o seu espaço, Tem espaço para todo mundo. tem espaço para todo mundo se correr atrás dos 4 P's. Se a pessoa ficar focada só no produto, ela entender que ela tem que ter gestão e processo, ela tem que buscar um time engajado dentro do princípio dos valores daquela cultura, e ela tem que ter um propósito, porque o propósito, ele é o famoso do Golden Circle, do círculo de ouro, o propósito é o porquê. Por que que a gente faz tudo isso? Uhum, Por que que eu tenho esse produto? Por que que tem uma gestão tão rígida em cima para gerar tanta qualidade numa hamburgueria delivery? Por que que a gente busca pessoas tão diferentes, fora da curva, com os nossos valores? Por causa do porquê, do propósito. com Então, certeza. esse P, e você ter isso muito bem definido, você não vai deixar. Eu não vim hoje, porque hoje não era necessário a camiseta não seja um pangaré. Depende do tema, eu venho com a não seja um pangaré.
Você não vai aceitar pangaré no borboletar. Você Não, não vai chamar uma pangaré de borboleta, porque, não. tipo, não, ela vai detonar o seu propósito, a sua gestão. Então, quando esses pilares, esses 4 P's, são tão fortes e robustos, não tem pandemia, não tem, na verdade, não tem Não tem. inveja, não tem Hum. tentar plantar um negócio falso, né? Tentaram poucas na Steinburger, mas não funciona porque é gritante ali. Tem que aprender a Os lidar com quatro. isso também. Não, é isso, isso em empreendedorismo e negócios, Tem, ainda tem. mais locais, sempre vai Sim. ter a pessoa que. Vamos ver se o famoso lobo mau, eu falo, né? Isso que você pensou, a analogia que eu uso é o do lobo mau. É óbvio que se esses 4 P's são de palha, o primeiro porquinho lá, a casinha dele sai voando quando o lobo chega. Se é um pouco melhor, mas é de madeira, É isso aí. dependendo o rumor, dependendo É difícil a abalar. informação, ainda dá uma trincada, mas quando é de tijolo, quando é alicerce em terreno firme, aí pode fazer o que quiser, pode tentar, a casa não derruba. Não, você constrói uma legião não só de clientes, né, Tiago? Eu acredito muito nesses clientes encantados e viram fãs Sim, mesmo. sim, sim, é isso mesmo. Viram fãs da história, viram fãs pelo propósito. Sim, Eu ouço de clientes que, gente, eu mexe muito, né, nessa coisa do resgate à sim, infância, de poder viver a sim, infância livre mesmo dos seus filhos e junto dos seus sim, filhos, sim, mexe muito com a emoção, né? Eu lido muito com emoção sim, no sim, borboletar. Então eu não vendo só festa. Eu conto uma história. sim, Uma história geralmente os aniversários de um ano tem muita história, né? Tem sim, todo aquele processo sim, do despertar, da gravidez, do sobreviver ao primeiro ano, a gente sabe que isso, não é isso. fácil. Então, você conta uma história, você lida muito com a emoção. E quando você tá blindado, você tá ali na essência, os clientes, quando vê que sai alguma coisa destoa, opa, oxe, o que Sim, que está acontecendo? Já põe uma interrogação. sim, Então você consegue construir essa lealdade, né? Esse grau de confiança que os seus clientes depositam em você, a ponto deles te defenderem, sim, inclusive. sim. E é muito legal o borboletar e a experiência que a gente teve, porque você vê que isso não se copia, né? É E aí eu falo difícil. de marketing e vendas, e aí quando você entra nessas imersões e nesses cursos, fala muito de concorrência, né? Ensina várias Fala. técnicas de ataque à concorrência, de pegar cliente da concorrência. Só que você vê que é totalmente desnecessário. Quando você tem os 4 P's de uma empresa diamante, É isso. você se torna tão único naquele espaço, naquele mercado, que é como se nem existisse concorrência. Você tem ali, que nem você disse, o cliente que vai se tornar fã, que vai registrar a história dele, que vai participar da sua história. Você vê, hoje tem burger sempre tem clientes no feed, né? Os clientes que mais pedem, participam. E aí você tem essa parte de embaixadores, né? Você tem essa parte das ONGs. Você vê que, tipo assim, não é um negócio mais do Thiago ou da Juliana. Você vê que a Hoje Tem Burger é uma hamburgueria de histórias. Ela mostra exatamente o que o hambúrguer é só o meio. Você vê as reuniões de família, né? Você vê as reuniões de amigos, tudo que a Hoje Tem Burger, lá de noite no Borboletar, não, eu e as funcionárias que vamos comer, não sei o quê. Você vê que assim, não dá pra copiar. Não, é O nome impossível. não tem como mesmo, porque já tá registrado Tá. marca. Então, Hoje Tem Burger é nosso. O, Ninguém copia a não essência, Thiago. consegue, Essência, cultura, ninguém não copia. consegue, Pode exatamente. abrir, nego, pode abrir hoje tem burger, pode abrir borboletar, Exatamente, pode abrir, não adianta. Essa exatamente. essência é o que vai te blindar das cópias e eu acho que é muito do cliente compra de você, compra o porquê você faz, não É, o que você quem faz, né? copia, copia o produto. Você só copia produto. Não tem como você Mas o copiar. porquê é Não, difícil. não, você não copia porque, você não copia as Não copia. pessoas, não tem como. Você pode, eu sei porque, um exemplo, né, de concessionária, eu carro revisão, e aí, melhor oficina pra mim, aí pegaram o chefe da oficina e levaram pro concorrente. E aí eles ligam tentando, né? Não, vem fazer a revisão aqui. Eu falo, tipo, vocês levaram o chefe, mas a cultura ainda, toda a estrutura, vocês não Não levaram. é, Então, ou não é. seja, aí dá alguma emergência no carro, sei lá, deu pau no freio de mão eletrônico. Pô, o concorrente, eu liguei, né? Falei, ó, é um pepino forte, eu tô sem freio de mão, né? Essas modernidades, né? Tem esses pepinos de queimar o freio de mão, é muito louco, né? Mas o módulo ali não funcionava.
E aí, não, era quarta. Não, sexta-feira eu já consigo te atender. Tipo, depois de amanhã. O outro lugar era, tipo assim, 18 dias depois que eu tenho. Eu falei, ó. Então, seja, Esquece. o propósito de. Não, aconteceu alguma coisa com o carro do cliente, a gente tem que fazer o que tiver que fazer, encaixar e resolver, porque é segurança, são coisas de segurança do carro. E a outra, seguir num processo onde o foco não é o cliente, o foco é a rotina da oficina, não é o cliente. Então, você não copia a pessoa, você pode levar a pessoa, mas não tem como ela levar. Não, Porque aí você tem um empreendedor, você tem um líder do lado, e aí é óbvio. Você compra a empresa dele, então você é um concorrente maior com muito dinheiro, você compra ele. A única maneira de você ter aquilo é comprando, mas a cópia de qualquer coisa, você pode ver, a cultura da Apple, copiaram, tiraram sarro, né? A própria Nokia, a BlackBerry, tirou sarro da Apple quando colocou toque na tela, falou que ninguém usaria isso. tá vendo? Copiaram tudo da Apple, mas não tem Mas como. A não tem. cultura deles, o tamanho da Apple, Cultura você não copia. não tem como. Então, é muito legal esse bate-papo, até para mostrar para mostrar para o povo que todo mundo tem espaço, Todo mundo. desde que você entenda que o produto, o serviço é o básico do básico. A gente estava apresentando a Austin Burger para um grupo de pessoas, e aí a gente não falava do hambúrguer. Eu falava, não, mas o hambúrguer, mas não sei o que. Eu falei, tipo assim, eu vou falar, nosso hambúrguer tem qualidade, tem elogios, mas assim, isso é obrigação. O atendimento nosso, muita gente elogia, mas assim, eu não vou ficar falando da qualidade do nosso lanche e do atendimento, porque isso eu aprendi há muito tempo atrás. Nossa, isso É o básico. é obrigação, não dá para colocar como diferencial. E aí, quando eu vejo que alguém coloca isso, você vê que a empresa só tem produto, porque como assim? Qualidade, atendimento é o básico. Isso Se você você. copia. Não, isso aí você copia, mas é o básico. Agora, a cultura, o time, os processos, né? E processos, eles têm que prever, inclusive, as coisas que dão errado, né? Você vê pessoas que Uhum. falam, não, eu sei processo aqui, funcionário faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, legal. E se? E quando acontece isso? E quando não tem internet no dia? E quando a impressora não imprime? E aí, o Alex que participa disso, ele e a Ju, e pessoas que visitam o Austin Burger, que tem essa visão, fala, meu, a gente tem um fornecedor de utensílios de cozinha, né, que é gigantesco a nível nacional, atende muita gente, redes grandes, ele fala, cara, tipo, tem gente gigantesca aí, Que mas não. não faz mais nunca. E ele ficou na cozinha 1 hora um dia observando, ele falou, meu, surreal que vocês fazem aqui, a agilidade que vocês têm sem perder qualidade, e um erro aqui, um erro ali no atendimento, motoboy, o cliente às vezes comenta uma coisa, eu vejo a distância, né? Falei, nossa, é um cliente do Cambuí, tá muito perto. Não, em 8, 9 minutos tá chegando aí o seu lanche. Porque já tá saindo, como o nosso cardápio é enxuto, já tá saindo o lanche dele ali, o equilíbrio, que é o mais vendido. E aí eu já pego o motoboy que chegou, já Vai. monta, ó, já leva lá. Aí o cliente, às vezes tá falando comigo no WhatsApp, com alguém no Opa! WhatsApp, ó, estão me chamando aqui já. Eu falei, sim, é o seu lanche, né? E esse aqui eu devolvo? Eu falei, não, isso aí se você quiser dar pro porteiro, se você quiser comer, esse lanche aí é seu. Não foi o que você pediu, mas é um lanche. Se quiser comer, come. Ah, não, vou dar pro porteiro. Então, olha que coisa. O processo, é óbvio que a gente quer que tudo dê certo, mas, Mas às vezes mas não é dá. óbvio, o motoboy troca o saco, o lanche vai na embalagem do outro, mas a velocidade e o processo, ele visa isso. Então, se você olhar feedback, tentar ver em rede social, em iFood, você vai ver que não tem, ninguém comenta, não tem avaliação comentando esse tipo de erro, não que a gente não errou, mas a Claro. velocidade que foi resolvido aquilo. Então, alguns processos que eu vejo de conhecidos, de amigos, é o mundo ideal. Não, E não imagina. existe. Não Não, não existe. Nem no existe. Borboletar e nem em lugar Não, nenhum. lugar nenhum, Não exatamente. existe. Não As pessoas existe. têm medo de falar que erram, né, Thiago? Sim, é pelo medo da rejeição. Aí já entra nesse âmbito da rejeição. Não, eu já recebi inclusive feedback de uma falha que nós cometemos nesse sentido. Até quando vocês falharam, a condução do problema foi diferente. Sim, Então, eu não tenho a mínima, não tenho vergonha de falar isso. As pessoas têm receio, né, de falar que erra. A gente lida com é, um público, lida sim, com muita sim, gente. São 22 festas por mês. É sim, muita gente que sim, passa, sim. então é mais a capacidade de, Não, lidar de mesmo. agir De lidar, rapidamente, sim. né? De lidar, de A encarar questão o problema de frente. não é o erro, a questão é travar diante do erro. Porque Tem o erro pessoas vai que existir. travam, não Oh, um consegue, tem monte. medo, se Sim, acoa, não sim, encara de frente. sim, Errou, peça desculpas e o que que você pode fazer sim. para
se redimir ou, sim, ou consertar. E se não errou, se imponha. Não, sim, isso eu não sim, concordo, porque as pessoas têm muito medo, né, sim. de se impor por A gente tem insegurança. relatório lá de erros, né? Na Hoje Tem Burger, todos os dias. Domingo é um dia que tem a tendência a ser o melhor dia da semana, é sempre domingo. Às vezes não é, eu falo pro Alex, porra, foi sexta-feira dessa vez. Porque é onde você vai pegar esses erros. E aí, no relatório eu coloco lá, né? Eu errei isso, né? Eu esqueci isso, né? Eu escrevo. Olha só, Opa, o dono do negócio, eu esqueci de entregar o refrigerante para o cliente tal. Olha que doido. Então, assim, mas já resolvi, porque tem que ter o que aconteceu, né? Completo. Aí, gerei o cupom, ele falou que não precisava do. Porque às vezes no combo vai o refrigerante, né? Meio que é de graça, né? Meio que você tá sim, ganhando o sim, sim. refrigerante. E aí o cliente fala, depois eu pego. Aí eu já gero o cupom do valor do refrigerante, sua próxima compra automaticamente abate o refrigerante. Então, assim, solução muito rápida. E esse mesmo cliente vai lá e dá nota 5. E ele não cita, óbvio, ele não fala que faltou refrigerante, ele fala da qualidade, que chegou quente, que chegou rápido, da batata, mas naquela avaliação nota 5 faltou um refrigerante. Às vezes fui eu que errei. Então, mas aí é cultura. Você tem isso. Claro. Não tem como eu cobrar do Alex. Falou, Alex, porque ele tem que fazer o relatório. Em dias que ele vai lá, ele tem que fazer o relatório. Como que eu vou cobrar dele se ele vê que o Thiago está escondendo coisas? De jeito nenhum. Então, Quando erra, erra, assume, eu erro, nós erramos, é isso aí. Ninguém cultura, tá livre de. liderança e cultura é cascata. Não adianta, É, não tem como. Começa lá em cima e vai descendo. E aí é aquela coisa. Se desse errado, se deturpa algum valor, já era. Então, assim, é, perdeu a confiança, Thiago, acabou. não, Se o seu líder não te inspira, acabou, ele te sim, sabota. sim, Você vai, as pessoas falam assim, mas os meus funcionários não ajudam, não cooperam, E qual é a sua atitude? sim, sim, Como sim, é que você, será que as sim, suas atitudes estão inspirando esses, esses, esses liderados? É, porque se você não estiver inspirando, não sim. adianta, não vai E vir. isso, só uma observação do que você está falando, que eu sei, já conversei com alguns disso também. Deve ser porque eu não tô conseguindo ir lá, porque eu tô sem tempo, porque eles não me vê lá, então eles acham que eu não tô preocupado com o negócio. Aí a gente pensa assim, uma empresa diamante, quando ela se torna uma empresa diamante, a Ela tem primeira que coisa rodar que você sozinha. percebe, a primeira coisa que você percebe é isso. Quem disse que o líder, que o dono tá lá, Steve Jobs morreu e tá lá o reflexo dele até hoje. Sei lá quantos anos, 10, 12 anos que o Bill Gates não é mais CEO da Microsoft, tá lá, inclusive cresceu, acho que triplicou de tamanho depois que ele saiu. Tá o Jeff Bezos aí saindo da Amazon. Não, quem disse que ele tem que estar lá? A Ju vai uma vez por semana, às vezes à tarde. Tem semana que ela não vai. Eu tento escolher o dia de movimento. Pode ser um feriado da semana, uma sexta, um domingo. É, Dono que todos. precisa estar Oh, de segunda a segunda é não, porque tem não. alguma coisa. Não, não, Porque ou ele exatamente. não confia na equipe dele, porque ele Sim, precisa sim, fiscalizar, sim, eu mando, você obedece. sim. Então você Isso. funciona aqui na base da Sim, ordem, do medo. Usa o do medo. Ele usa o medo. medo. Mas aí entra no gargalo que a gente tava falando aqui. É, não tem humildade. Então ele nem buscou autoconhecimento. Eu sei que eu já passei por isso, e tem muito a ver com o que você tá falando. E o Alex. Não, o Alex não pegou mais. O Alex já pegou, já tinha feito a transição, porque você entrou em 2017, né? E foi em 2016 essa transição com a Ju. Se não entra a humildade, e aí você busca autoconhecimento, e eu lembro perfeitamente, assim, o mentor não é muito conhecido, mas ele é muito fora da curva, o Milton Camargo, o nome dele, trabalha numa empresa até conhecida de liderança, que atende grandes corporações, e o sócio dele é mais conhecido, o César Souza, faz livros de liderança, escreve, né, de liderança. O Milton falou assim, nessa época de autoconhecimento, ele falou, mas eu não tô entendendo, por que que você tá se envolvendo na gestão, no processo, na operação da Juliana? Você tá criando uma sombra nela que. Tô entendendo. Claramente você aqui na minha frente, dois, três sessões que a gente fez, você é um vendedor nato, você é o cara da rua, você é o cara que visita cliente. Tô entendendo. Aí eu, tipo, e ali começou essa transformação de realmente não é minha área, eu não tenho que me envolver, não interessa que eu sou majoritário do negócio, que eu teria que ver tudo. E aí, em 2016, eu fui me desvinculando de RH, de gestão, de processos, de operacional, a não ser que a Juliana enxergasse, não, nesse cliente aqui, você tem uma ligação muito forte, então comercialmente eu preciso de você. Para esse cliente assinar e resolver isso aqui. Senão tá Uhum. atrapalhando a equipe do Alex.
Então, até hoje, inclusive, acontece alguma coisa na cozinha ou equipe, ela fala, não, agora você vai lá e conversa com esse funcionário nessas réguas, nesses valores nossos, que eu acho que ele não entendeu. Então, ou seja, até hoje é assim, o atendimento é meu, o iFood, cliente, WhatsApp, é uma coisa minha, a Ju Cada tá um na sua lá, posição, né, Thiago? a Ju tá lá, ela é conselheira daquilo, mas eu tomo decisões com o cliente, que ela concordando ou não, é a minha área, porque são 24 anos atendendo e vendendo. Só isso eu faço, fiz na minha vida. E ela não, ela já fez alguns, mas assim, somando tudo, não dá 2 anos disso. E ela foi coordenadora administrativa de um cursinho preparatório de vestibular, de concurso, com 22 anos. E você vê a história dela, o que ela fez, o que ela transformou aquele cursinho, você fala, meu, já tá no sangue, já faz parte dela isso, não é o jornalismo que ela se formou. E aí cai em uma outra coisa que eu percebo. Várias empresas que eu olho assim, eu falo, isso é empresa de diamante. Não sei se eu te contei que eu tô escrevendo um livro disso, né, de perfil. Não, Eu tô não. escrevendo um livro de perfil empreendedor exatamente para mostrar para algumas pessoas exatamente aonde ela tem performance melhor, resultado melhor. Ela, não adianta ela se envolver em certas áreas que não é para ela aquilo. E eu estou entrevistando pessoas bem conhecidas, né? Acabei semana passada, há 10 dias atrás, eu entrevistei a Nativosa, que agora de moda, Maravilhosa. não, do que ela está conquistando e alcançando aí, vai ser internacional logo Inspiração. logo. Mas ela tem um perfil muito único. E ela, na própria entrevista, ela cita, não, mas nisso foi o Antônio, meu sócio, que é o ex-marido Uhum, dela, uhum. que ele tem o perfil da Ju. Então você vê assim, tem que ter Se uma Rúbia, complementam. tem que ter o Antônio, tem que ter uma Juliana, porque tem certas coisas que é do perfil de vocês. E não adianta o meu perfil de não adianta, não adianta. Então, eu estou escrevendo um livro porque eu quero que as pessoas entendam que às vezes ela não sai ali do produto, ela não avança, porque o P de processo é da Ju. E aí você não tem uma pessoa como a Rúbia. Então esse P de processo seu sempre vai ser defeituoso, esse pilar nunca vai ser Sim, forte. sim. E se você tem 4 P's, 4 pilares, um a menos, o negócio deita, não para em pé. Você tem dois, o negócio vai pender, não tem como. Você tem que ter 4 pilares para o negócio ficar em pé e ser uma empresa diamante. Mas você tem que entender qual desses P's você vai agir. Você pode ter um propósito, independente do seu perfil, você pode ter um Claro. propósito definido, você vai ter um produto muito bem definido. Mas lidar com pessoas e processos e gestão, você tem que ter certas coisas que eu me enfiava no meio e atrapalhava a Ju. E o negócio não ia. E aí hoje, ela tá lá fazendo entrevista. Nossa, quantas entrevistas eu atrapalhei? Quantas? Eu queria falar de mim, eu queria falar do produto. Aí ela, tipo, eu já conheço você, eu quero saber dele, dela. Pô, tanto que hoje, o Alex sabe, não participo mais, né? Mas entendeu? Humildade, autoconhecimento, nível de consciência. Eu tô dizendo que eu tive uma virada de chave em 2016. E você acabou assim, por mais que, não sei se eu vou, se não dá, mas você vê que você já tinha tudo que você Tinha. precisava e faltava só o ímpeto, que mesmo na pandemia você começou, e aí não dá pra falar, não tem sorte. Eu não consigo analisar nada pelo viés de sorte. Não tem Não tem como, não Thiago. tem 1% de sorte aí. Ou seja, você vê que todos os P's, todos são encaixados, ou seja, tem tudo a ver com a sua experiência, com a sua bagagem, com o seu perfil empreendedor. Você vê que tudo que você costurou e fez, e aí outras pessoas podem olhar a história e não se inspirar, ou ter inveja, ou querer pôr sorte no meio, porque ela não tá conseguindo ter sucesso, mas se eu olhar para essa pessoa, se eu olhar para o negócio dela, conversar 1 hora, Você sabe o eu vou porquê. mostrando, eu falo, olha, mas por que você faz isso? Ah, não sabe. Mas e pessoas? Quem que é o funcionário mais antigo? Ah, nem vou falar. Porque Tem não tem 2 o Alex. meses. Não, mas porque não tem o Alex, né? E o menino, o financeiro hoje, está mais tempo que o Alex. E aí eu vi a transformação dele também. Ou seja, eu tive que formar um financeiro. Eu tive que formar. A gente fala que o Alex é ancião, ele é sênior, né? Tipo, mas ele tem 29 anos. Mas a gente fala que ele é sênior, tem 50. Ele é um ancião, tem 50 e poucos anos. Não, porque a maturidade dele, o que ele foi preparado e formado, e ele quis aquilo, ele é como se fosse um ancião, mas ele é um profissional sênior. Em todas as áreas que ele atua com a gente, ele é um profissional sênior, mas ele foi formado para isso, ele sabe disso. Ele quase caiu De- fora é, sendo júnior. E aí eu falei, Alex, eu e a Ju falou assim, você é júnior ainda, mas você tem valores e claro. princípios, porque você Que nós conversa. vamos desenvolver. E o resto, pode ficar tranquilo, me dá só 3 meses que o resto eu ajudo. Aí ele falou, não, tudo bem, porque é óbvio, valor vem de casa, vem de berço, vem da Ah, sua sim. educação. E aí tem um outro erro que, às vezes, dependendo do perfil da pessoa, ela tem o famoso
não é, o nome é esse, mas assim, é Salvador, né? Não vou falar que se acha Jesus, mas ela tem o perfil Salvador. E aí ela quer, eu sei porque eu já passei por isso, meu, tinha uma época bem lá atrás, tá? 12 anos, eu tô falando de 10 anos atrás. O segundo ano da Weldit, a Ju falava, meu, isso aqui tá quase como clínica de alcoólicos e drogados anônimos, porque, não, eu tinha pessoas com dificuldade, com alcoolismo, com drogas, e eu queria, não, cara, eu vou, não, vamos junto, vamos trabalhar, você tem potencial. Eram pessoas boas, que tinham experiência. Uma até hoje eu converso, inclusive, né, meio que se internou, Aí tem que se, ver até se onde vai, curou. né? Até onde dá. Mas assim, mas não dá. Na verdade, não dá, porque isso é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Não dá. Empresa nenhuma, não tem líder para isso. Realmente ele precisa de Jesus. Ele precisa buscar ajuda, não tem como. Então, hoje, quando a gente identifica algum desvio de vício, não tem como, porque você sabe que você não vai conseguir. E ó, e nem tô falando, falei de droga e bebida, tem um outro, Tem muita tem um outro coisa. adicto, tem um outro normal por aí no mercado de trabalho, que é o viciado em mentira, cria histórias gigantescas, ele põe todo mundo na roda, ele, nossa, ele, assim, fala, pô, tá em Hollywood? Tipo, vai pra Hollywood, porque essa habilidade dessa história, De de tudo que você encenar. contou, dessa encenação, então, assim, não é nem, nem tô falando drogas pesadas e alcoolismo, mas tem pessoas com certos vícios em jogos de azar, meu, eu posso contar cada história de funcionário que eu já tentei ajudar, hoje eu não ajudo mais. O Alex, eu ajudei ele com competências, com skills, Com mas não, eu certeza. não nenhum valor. Ele pode até dizer, não, mas graças Vende. ao Thiago, mas assim, os valores, o que tem, eu conheci o pai dele, a mãe dele, fui no casamento dele, os irmãos dele, inclusive eu tenho um podcast, né, que eu fui convidado social, que o irmão dele é do terceiro setor, é família, é berço. Então, a gente põe coisas na entrevista ali para tentar identificar o berço da pessoa, porque o resto, o Você nosso ensina. conhecimento vai, Você, exatamente, vai encaixar. você ensina. Sim, As ensina. pessoas estão preocupadas muito na questão técnica, Sim, quando na verdade o comportamental é que vai impactar se ela fica ou se ela sai. Então tem até um estudo que fala que 96% são contratadas pelas habilidades técnicas e os isso. mesmos 96% são demitidos por Por comportamentais. comportamento, sim, a Você não estatística é essa. ensina valor, você não Não. ensina, Princípios, não não. ensina. Exatamente. O partir pros finalmente. Maior decepção empreendedora, nem falando mais de transição, nada do que você fez lá, mas tá lá a bagagem, você usa tudo hoje e adquire novos conhecimentos e novas habilidades e não tem limites isso. O empreendedor é aquele que não tem aposentadoria. Com Não. 70, 80, 90 anos, você ainda vai inventar alguma coisa, vai querer fazer e deixar um legado. É surreal isso. Mordeu esse bichinho do empreendedorismo pro resto da vida. Mas é uma jornada difícil. E por mais que você tenha uma jornada aí, os últimos 2 anos de sucesso, mas tem Claro. coisas erradas, tem decepções. Fala pra mim, assim, maior decepção sua e maior surpresa. Pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser o produto, o mercado, a aceitação, pode ser uma matéria que saiu numa revista. Então, qual foi sua maior decepção é, nesses 2 anos e sua maior surpresa nesses 2 anos? Eu vou começar pela surpresa que eu tenho que pensar na decepção. A surpresa foi ter dado certo muito rápido, né, Thiago? Legal. Eu acreditava, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido. Sim, Não foi sorte, teve uma bagagem aí por sim. trás desse negócio. É, decepção, poxa vida, será que Alguma eu coisa. decepcionei alguém? Alguma coisa que tirou seu sono, que fez você repensar em algo, que você voltou atrás do que você disse, sabe? Demitiu alguém não deveria, contratou alguém não deveria, Então, eu não fechou uma demiti. festa com uma pessoa que pediu tantas condições e aí não foi tão bem. Alguma decepção que quando envolve pessoas, tanto clientes quanto. Ah, sim. Sempre tem alguma coisa ali que. Eu acho que não seria uma decepção, mas acho que é algo que qualquer empreendedor enfrenta, que é pouco, né? No caso do borboleta, muito pouco, mas talvez atrair clientes que não acreditam tanto na essência e que acham que por ter dinheiro pode te comprar a qualquer Sim, custo sim, e fazer com que você se baixe, se curve para ele. sim, Isso aconteceu pouquíssimas vezes, se eu puder lembrar, e talvez uma ou duas, seria uma decepção no sentido de não tem como voltar atrás. sim, Você já fez a venda, você vai ter que entregar o seu melhor sim, e talvez não ter correspondido porque a pessoa não entendeu sim, muito o valor.
te contratou talvez por status, Sim, porque a minha festa vai ter que ser no Borboletar. sim, E não se conectou tanto com a essência, sim, com propósito. com o propósito. Eu não me curvo, eu sou uma pessoa muito justa, muito Sim, imparcial. sim, Quando eu erro, eu assumo, mas quando eu estou convicta, né, de algo de valores e de essência, eu sou muito incisiva nesse sentido. sim, Graças a Deus nunca tive problemas sérios e todos os problemas que eu tive foram facilmente contornados. Eu estou tentando achar uma mas faz decepção. sentido, mas isso aí que você falou é uma Às vezes decepção. a gente Quando a atrai cliente que a pessoa, gente. quando a pessoa não valoria, eu sei, hoje tem burger, tem vários assim Às vezes que, ela compra o seu sim, lanche, você sabe aquela a velha história, nossa, mas nem é tanto assim, mas por que todo mundo tá falando? isso. É, Mas porque ela não isso, se conecta sim, com a história da sim, Ogdenburger. sim, Então, pouquíssimas vezes, sim, raríssimas vezes, mas já aconteceu. sim, Já aconteceu e não tem como, a gente não tá, não tem como evitar isso, né? sim, Eu tento fazer algo, tanto na internet quanto de equipe, que a gente consiga atrair os clientes sim, certos, né? Aquela famosa frase, o cliente que vai te comprar de você pelo valor e não pelo preço. sim, Então a exato. gente fala Isso, muito sobre isso em treinamento de vendas. sim, Não se desesperem com a venda. sim, A essência do borboletar vai ser naturalmente isso, demonstrada. Ela vai sim, comprar o borboletar pelo valor que nós temos sim, de sim, mercado sim, e não pelo preço que a gente exato. eh, cobra. O x-salada é mais caro, mas qual é o valor por trás Sim, desse x-salada? sim, Da história da Hoje Tem Burger. Então, eu citaria isso. sim. Não, mas faz sentido. E aí uma pergunta de você para mim, qualquer coisa de empreendedorismo, qualquer, sem papas na língua, alguma coisa, alguma dúvida, alguma, sabe, alguma observação, alguma coisa que você está passando e às vezes o empreendedor é muito solitário em algumas decisões, É. ele nem gosta de compartilhar porque não quer dividir a responsabilidade ou a culpa daquilo, então ele segura muito tempo para ele aquilo, mas faz diferença. Você ter alguém para conversar, alguém imparcial, alguém com experiência, mentor, conselheiro, faz diferença. Quem já passou por algumas coisas, já tem alguns aprendizados, eu tenho vários, né? Eu falo que eu encho o saco deles, eu mando no direct, eu mando no WhatsApp, porque faz diferença. Tô Faz, pensando claro. nisso. E aí, você que já passou disso? Então, assim, pensa numa pergunta que, é, do meio que você vive, o Thiago é uma pessoa diferente e vai responder, talvez, algo que eu não espere. Pode ser do borboletar, pode ser do mercado em geral, pode ser visão de algum produto, tendência, ou seja, não tem. Geralmente é do tema, né? Tem a ver com o tema, mas assim, não tem pergunta certa, tá? Pode perguntar o que você quiser. Vamos lá. Então, vou perguntar algo que você está vivendo e que eu provavelmente vou viver, né? Sim, Eu estou sendo muito abordada por pessoas que querem franquear a sim, marca. Então, sim, é uma preocupação que eu tenho, se vai ser franquia, se vai ser licenciamento. sim, Eh, E muito desse valor do borboletar é uma preocupação que eu tenho de ofertar isso para o mercado sim. e isso, de uma certa forma, ser Se perder. distorcido, Sim, né? Se perder. sim, A pessoa não vai comprar uma franquia ou licenciar a marca sim, do borboletar só por dinheiro, né? sim. Como é que você chegou nessa decisão? Em que momento você falou, não, eu tenho um negócio que ele é franqueável e que eu vou. é, usar artifícios e me cercar para que essa essência da Hoje Tem Burger não seja é, distorcida. Uma pergunta que não precisa nem pensar muito, né? Porque, como você disse, a gente já vive isso. Primeiro, se você perguntar para qualquer profissional de. Não qualquer, mas vai, profissional mais ou menos, todos de franchise vão dizer que tudo é franqueável. Tipo assim, você tem franquias que você nem imagina. Em partes é verdade, né? Tudo é possível franquear. Agora, eu entendo o que você fala, porque a Burger tem um propósito muito forte, é uma franquia diferente. Só que, no que a gente se espelha, no que a gente tem como case de sucesso, reserva. É uma marca de roupa aonde Tá? cada camisa vendida doa 5 pratos de comida. E foi vendida, o Rony Meisler vendeu, que é uma pessoa ótima para seguir quando se fala de propósito. O Rony vendeu para a Arezzo, hoje ele é CEO da Arezzo, 800 e poucos milhões, ele vendeu todas as lojas e tá lá no contrato, ok. Mas isso aqui não vai acabar.
Isso aqui é a reserva, isso aqui é o propósito. Então, Tá. quando você tem algo muito bem definido, algo muito forte, vai franquear, aquilo vai junto, não tem como, é uma coisa assim. Agora, o que não acontece? Quando o propósito não existe ou é fraco, e aí é o que eu tô falando, às vezes é mais um produto, e aí, se é franquia, vai ter processos. Você vai Uhum. pagar alguém para formatar, vai ter manuais. Então tem produto e processo, mas talvez não tenha pessoas e não tem propósito, então é uma franquia que ainda pode ter sucesso, pode crescer, ter 200, 300, 500 unidades, é um negócio ali, gera lucro para ambos ali, o franqueador, a franquia, o cliente gosta, tem várias, dá para citar vários exemplos disso. Mas a nossa preocupação não é o negócio escalar eu sei que a gente teve uma reunião semana passada falando disso. E aí eles falaram, não, o que que vocês enxergam como empecilho ou como alguma negativa? Eu falo, as pessoas ou os franqueados não quererem ou valorizarem esse propósito de o Das hambúrguer é o doações. meio. Então, quanto Uhum. mais unidades a gente tiver, maior o impacto social. E não sei se eu te contei, a gente já fundou uma ONG, começa agora, dia 21, a primeira turma. ONG Instituto Hoje Tem Futuro, foco no primeiro emprego, jovem Ah, você comentou profissionalizante. comigo. Então, assim, começa agora, parcerias com ONGs que têm jovens. Então, ou seja, vai crescer o instituto formando jovens, não só tecnicamente. Eu vou participar da formação comportamental, mostrar algumas coisas que é bom já desde jovem entender que isso vai te facilitar no futuro. E aí vai ter técnica, né? Parte de gestão, processo com a Ju, parte de cozinha com a Lê. Então, uma ONG que a gente vai formar pessoas e o hambúrguer, o meio, fazer a doação para as ONGs que precisam. Então, imagina, hoje uma unidade, a gente gera um impacto de uma unidade. Um dia vai ser 10, vai ser 100, vai ser Sim, 200. Então, isso que você está falando de impacto de uma infância verdadeira e um espaço para os pais tirarem os filhos da TV, do tablet, e eles entenderem o que é importante, né? Contato com areia, com madeira, ou seja, e super conexões. seguro o ambiente ali, né? Se cair, tá emborrachado ou tá na areia, não tem como se machucar. E isso faz a diferença no desenvolvimento cognitivo, né? Na primeira infância da criança, e não é só aqui em Campinas ou agora Sorocaba, qualquer lugar do Brasil isso vai fazer diferença. Então, só tem que ver a empresa que vai executar isso, que vai conseguir executar de uma maneira que fique claro esse propósito, e quem um dia ou licenciar ou adquirir uma franquia do Borboletar sabe que é algo a mais. Não é um espaço de festa, de eventos, de crianças. Não, é um algo a mais. Então, mas eu acho que assim, em você é muito bem definido. Eu acho que assim, você não vai cair em conversa de picareta, você não vai, sabe, assinar um contrato e se decepcionar lá na frente que não foi o que você imaginava. Eu acho que assim, você tem visão do todo, de todas as pontas do negócio. Já é um teste agora em Sorocaba, depois Uhum. vai ter uma terceira unidade. Então, se for se tornar uma franquia, vai ser muito bem formatada, sem perder esses valores, igual a Burger, que já está lá explícito, já está no contrato, não Ah, tem sim. opção do franqueado De não não seguir fazer. esse propósito. Não tem opção. Igual a reserva. Não tinha como ter uma loja da reserva, aqui eu não dou comida. Não existe. É uma coisa de todas as lojas, toda a rede da reserva. E varejo, que é super competitivo, ela se destacou, cresceu e foi adquirida pela Arezzo. Então, é o que a gente imagina. A Ostenburg um dia pode ser adquirida por uma rede maior, que não tem propósito, que tem um produto bom, é uma rede grande, mas sente falta de algo diferente. E a Ostenburger pode ter aí um valuation muito grande, muito mais ligado ao seu propósito, Sim, ao sim. seu intangível ali, que foi o caso da Arezzo, do que o produto que é bom, do que os processos muito bem definidos de uma franquia. E foi isso que a gente debateu semana passada. E você vê como é. O grupo de sócios colocou como isso é bom demais para ser verdade. Porque eu nunca vi isso em alimentação, nem o McDonald's faz isso, nem não sei Uhum. quem faz isso. Então, você vê que assim, por isso que não dá para copiar o P de propósito. Como que você copia algo que veio de dentro do empreendedor? Não tem como. Você está vendo o externo, você está vendo o Instagram, você está vendo o iFood dele, você está vendo ali a fachada do borboletar, você está vendo ali os brinquedos, aí ele copia aquilo. Mas você trouxe um algo a mais, um algo diferente que conectou as pessoas e as emoções e as memórias, e isso não tem como copiar. Então, eu acredito que é um negócio de escala, pô, assim, licenciar, franquear, unidade própria, ter um investidor com dinheiro para Uhum. abrir dezenas pelo Brasil, mas é um negócio que você tem que ampliar sim, porque é mais do que necessário. Olhando para onde está indo essa geração, essa meninada, eu tenho sobrinhos, tem um que
Você fica lá 1 hora do lado dele, ele não te cumprimenta, não fala com você, e tá lá no tablet, no desenho dele, na musiquinha dele, e você fala, gente, mas tem 5 anos, É. e a Júlia do lado pulando e se virando sozinha, e sobe no sofá. Então, essa Que adulto criança. vai ser, né? Exatamente. Tanto que a escola já recomendou para passar por psicólogo. Aí eu falei, mas 5 anos de idade? Eu nem sabia que tinha psicólogo para 5 anos. Opa, Então, assim, mas você vê um buraco que o borboletar pode entrar, sim, inclusive ampliação de serviços, inclusive. Não é hora de te dar ideia, mas uma hora a gente vai conversar. Você vai ver que você tem outras vertentes com aí certeza. que você pode agregar em qualquer borboletar e aumentar o faturamento e ficar mais próximo ainda desse universo de literalmente salvar essa geração. Sim, Borboletar sim. pode ser um algo muito a mais do que você já faz, que é muito. Legal. Então, Valeu. é Muito o bom. famoso, não sei se você já leu, se não você leia, O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema, é isso. Você começa pequeno, Sim, cresce rápido, mas o sonho tem que ser grande. Porque é aí que você impacta, é aí que você deixa legado, é aí que você transforma, é aí que você muda uma sociedade, é aí que você impacta uma região com empregos, né? Impacta a economia. Então, não dá pra. Ah, já que fiz isso aqui tá bom e não, vamos não. lá. Não, tem que ser algo Tenho que. sonhos, Tem que ser algo, planos. tem que ser algo grande e aí se aproximar de cada vez pessoas maiores, mais competentes, buscar profissionais, que nem eu te indiquei, o Adir, buscar profissionais que já estão no mundo que você quer entrar há mais tempo, e aí não escutar só um, escutar ele, escutar outro, porque no final a decisão é nossa, não dá para terceirizar ou culpar. Ah, O que vai ser, para onde vai, o que tamanho vai tomar isso, é nosso, não tem como. Não é o que eu falei, é em cascata. Você pode ter a melhor equipe, você pode ter o melhor processo, o melhor propósito, mas ainda o futuro, aonde vai chegar, ainda depende do nosso ímpeto, coragem, anular esse medo de rejeição, saber que vai errar, saber que vai adaptar, saber que sim. vai pôr um produto, vai tirar aquele produto. É assim, essa é a jornada empreendedora, mas são De muita resiliência, né, Thiago? são os que mais, assim, se endurecem, fortalecem, os que mais aguentam o tranco e os que, independente de crise, de economia, de política, são os que estão ali gerando emprego, impactando. Então, é por isso que eu pode falar de empreendedor, é o que eu acredito, Legal. é o que liberta e todos que eu convido aqui são especiais. Eu sei que tem um pedaço importante que eu posso extrair e ficar registrado, sei lá, para sempre na internet, ou seja, no YouTube da vida, algo que você vai ver daqui 10 anos, que eu vou ver daqui 10 anos e falar, nossa, lembra? Que Tava falando legal. de uma unidade de duas, olha hoje tem burger que se tornou, hoje borboletar que se tornou, É, então eu acho muito legal. importante esse registro, né? O café ali, no borboletar ou numa padaria, falar de negócios, mas aquilo não está registrado mais. E esse Isso bate-papo, aqui tá. que só tem água por enquanto, mas um dia vai ter café aqui, é um bate-papo que eu acho que não só para nós relembrar o futuro, mas, ó, transição de carreira, toque o link. Eu faço isso hoje, eu toque o link. Ah, eu também. Eu Manda o busco. podcast, meu, assiste isso daí. Então, Tá tão fácil a informação agora, né, Thiago? As não, é tão pessoas, fácil, sim. as pessoas, ai, mas o que, gente, tem tanta coisa na internet, tem tanta coisa ruim também, mas hoje você busca informação, você não, Na não verdade, ruim precisa. ou bom é você que decide, é exatamente isso. Esse foi o episódio 10, transição de carreira, de advogada a empreendedora, com uma história de coragem, resiliência, provando que, independente do negócio que você tenha, é possível você ter os 4 P's de uma empresa diamante e se orgulhar e ter qualidade de vida e ter liberdade financeira e ter esse fogo do empreendedorismo. Então, Rubem, eu te agradeço, Eu que porque agradeço. eu sei que todo mundo tem agenda corrida e um monte de compromisso. Imagina, para mim é um Você, prazer com unidade nova, contribuir. né? E eu tenho certeza que voltará aqui ainda, né? A gente ainda vai fazer Vamos, podcasts falando de outros desafios, de outras coisas. vambora. Isso é algo que eu quero levar aí por muitos e muitos anos, que eu sei que vai ajudar muitos empreendedores em estágios iniciais, Com em certeza. transições, em escalar o Encorajar. negócio. Sim, exatamente. Então, muito obrigado. Se quiser deixar algum recado, se quiser falar do borboletar, olha para a câmera, porque depois a gente põe na descrição, né? Põe o arroba, põe as coisas lá. Mas é legal, ainda mais que a repercussão ainda tá regional, né, do meu Tá. podcast. Então é legal você deixar aí o arroba, deixar o- os seus contatos mesmo, né, para as pessoas sentirem essa experiência, essa nostalgia de viver momentos com os filhos, que era o que a gente vivia na nossa infância, né?
Bom, nós somos o Borboletar, estamos no Instagram com @Quintal Borboletar. Eu digo que nós não fazemos festas, nós contamos histórias, nós conectamos famílias, promovemos encontros genuínos de pai, mãe, filho, vô. Tem avós que sentam e fazem castelo de areia lá no quintal. Será um prazer recebê-los lá no Borboletar. E é isso, eu quero agradecer que vocês possam tirar um pouquinho de inspiração da minha história, que mesmo com medo, mas com muito conhecimento, eu consegui arriscar e tô aí nessa empreitada empreendedora. Obrigada. Tem uma frase, se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Esse foi o episódio 10. Até a próxima, gente. Valeu!